Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Viva a Voz começando. Oi, Vera, boa noite. Banco Master, dominando ainda o nosso noticiário, e a gente vai a Brasília. Samantha Klein vai trazer mais detalhes aqui sobre a CPI do Master, na verdade sobre a mudança de posição do governo, que orientou a bancada a assinar a CPI. Oi, Samantha. Muito boa noite, portanto, Débora, Vera, Carol. Essa é realmente a nova diretriz, portanto, estabelecida aí pelo governo Lula. O que se estabelece com isso? Acho que vou só melhorar um pouquinho aqui a nossa conexão, acho que aqui a gente consegue chegar melhor, portanto. Então, o que aconteceu hoje? A gente está te ouvindo melhor. Depois que a direita iniciou essa enxurrada de críticas ao governo, a orientação agora é o apoio a CPIs para investigar o escândalo do Banco Master no Congresso. Essa ofensiva já começou pela Câmara dos Deputados, inclusive qual é a orientação? Agora quem até adiantou isso foi o deputado Lindbergh Farias, que estava na liderança do PT, agora foi substituído, portanto, mas ele disse que os parlamentares da base do governo vão assinar as propostas do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, e das deputadas Fernanda Melchiona e Heloísa Helena. Segundo Lindbergh, que deixou, portanto, a liderança hoje, a base não vai assinar aquele movimento encabeçado pelo deputado Carlos Jordi, do PL. Ele também destaca que esse posicionamento da oposição tem um claro desgaste contra o governo em ano eleitoral. Já a aposta do governo é colar a crise, ou pelo menos tentar colar a crise do Banco Master no ex-presidente Jair Bolsonaro e na gestão de Roberto Campos Neto. A alegação é que as fraudes com a falta de lastro das operações do banco de Daniel Vorcaron começaram muito antes das investigações estabelecidas e instaladas pela Polícia Federal. Portanto, é uma mudança aí de postura do governo que até poucos dias atrás era contrário. Apesar disso, publicamente, a ministra Gleisi Hoffmann afirma que não há posição do governo em relação às CPIs. O governo não tem posição sobre CPIs ou CPMIs. Isso é da natureza, da função do Congresso Nacional. E o Congresso é legítimo para instalar ou não instalar. O governo vai enfrentar a situação que vier. Bom, a oposição, por sua vez, na Câmara e no Senado, conseguiu 280 assinaturas. Foi um número bem maior do que o necessário. Na Câmara, por exemplo, são 171 assinaturas necessárias para instalar uma CPI. Conseguiu 283. E no Senado eram necessárias 27, conseguiu 42 senadores. Portanto, 280 assinaturas aí para estabelecer uma CPMI, uma comissão mista de inquérito para investigar o escândalo do Banco Master. E aí o foco é justamente em bater no governo, mas também nos ministros Dias Toffoli, como relator do caso no Supremo Tribunal Federal, e também no ministro Alexandre de Moraes, por conta do contrato da esposa dele com o Banco Master na casa dos quase 130 milhões de reais. Portanto, vale lembrar também que esse requerimento de abertura de CPMI depende aí de ser lido em sessão conjunta do Congresso. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Bom, a gente já conhece a estratégia da oposição. Agora, qual é a estratégia do governo, Vera? Me parece puro jogo de cena essa mudança de discurso, Débora. Sim, vamos assinar, sim, vamos apoiar, mas não vejo esse interesse do governo em haver realmente uma CPI ou CPMI para apurar os desvios e as suspeitas de fraude do Master. Pelo óbvio, né? Uma CPI a mais em ano eleitoral, com o risco de isso respingar de alguma maneira no Lula ou em seus aliados mais próximos, entre eles o ex-ministro
da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o risco de Daniel Vorcaro, em algum momento, acabar expondo também integrantes da base aliada, como o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, e todo o PT da Bahia, que fez negócios com a instituição bancária dele, que agora é investigada. Então, me parece algo assim, olha, estava pegando muito mal, o governo fazendo uma resistência contra a CPI, parecia e deixava ali transparecer que havia esse temor, então vamos liberar a bancada, vamos apoiar as assinaturas, a gente faz isso num requerimento que não seja o da oposição, para não jogar água no moinho da oposição, mas interesse genuíno em que haja investigação não existe. Tanto que a fala da ministra Gleisi Hoffmann deixa claro isso. Para o governo, o ideal é que não haja CPI nenhuma. Eles parecem agora apostar todas as fichas no poder de dissuasão do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre, que eles serão capazes de evitar a instalação dessa CPI ou de uma CPMI com base nos argumentos formais, do tipo, olha, tem outras na fila antes, olha, a gente já tem muitas CPIs abertas, não vai ser possível instaurar uma outra para funcionar concomitantemente. Então, eles estão querendo se eximir do ônus, né, do desgaste de frear uma CPI, mas interesse real em que haja investigação, eu não vejo em nenhuma conversa que eu tenho, em nenhuma análise de cenário mais isenta que eu busque das fontes lá em Brasília. Inclusive na oposição, Vera? Alguém da oposição tem interesse nessa investigação? Tem. Aqueles easy riders ali que vivem de botar a boca no trombone, de fazer escândalo, mas não quem da direita tem ligações com governos e com aquela parcela do centrão mais próxima do Daniel Vorcaro. Então, para o PL do Rio, por exemplo, que é o partido do candidato à presidência do PL, né, Flávio Bolsonaro, o domicílio eleitoral dele não tem interesse nenhum em fazer uma CPI que vai escarafunchar as relações do Banco Master com a Rio Previdência. Isso não é do interesse do PL do Rio. Hoje a gente viu, e vai falar ainda disso aqui no Viva Voz, a deflagração de uma fase da operação de investigação que atinge justamente o PL do Rio de Janeiro, a casa, o domicílio eleitoral do Flávio Bolsonaro, um governo que é do seu aliado, o governador Cláudio Castro, que é do seu partido. Então, é o tipo de investigação que ultrapassa aquele chavão que existe sobre CPI, que você não sabe como começa, você sabe como começa e não sabe como termina. Nesse caso, você sabe como começa e já pode prever como vai terminar. Vai terminar com lama espalhada sobre quase todo mundo, da esquerda à direita, passando principalmente pelo centrão, onde estão as cabeças do Congresso, né? Davi Alcolumbre e Hugo Motta são representantes ali do centrão e seus partidos muito próximos de Daniel Vorcaro. Ciro Nogueira, que é amigo dos dois, correligionário do Alcolumbre e o principal conselheiro do Hugo Motta, era amigo próximo do Daniel Vorcaro. Então, não vejo interesse de ninguém em uma investigação realmente para valer desse caso.